Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom, então, estou começando aqui uma gravação que é para poder mandar para vocês o conteúdo que eu não consegui explicar, né, na aula de hoje, né? E claro, para quem, né, por acaso está assistindo essa aula de novo, já viu, né, a explicação na sala, pode servir como um complemento, né, como um reforço do que já foi comentado, tá? Lembrando que toda semana vocês têm uma atividade para fazer lá no Classroom, né? Então, essa explicação vai ajudar para a atividade dessa semana, beleza? Bom, então vou mostrar aqui a tela, eu vou tentar explicar novamente aquilo que a gente já estava comentando em sala de aula, né? Então nós estamos falando aqui do tema carga elétrica, peraí, só ver se está escrevendo aqui, né? Carga elétrica, tá? E onde que aparecem as cargas elétricas, né? As cargas elétricas, elas aparecem lá nos átomos, tá? Então você sabe, né, que toda a matéria, ela é formada por essas partículas, né? Que são os átomos que têm partículas dentro delas, que são os prótons. Estou fazendo aqui com uma carguinha positiva, né? As partículas de carga positiva. E você tem os nêutrons. Vou fazer aqui com a cor verde, tá? Então você tem aqui os nêutrons, que elas estão ali junto com os prótons na região central do átomo, né? Essa região central do átomo, ela recebe o nome de núcleo, tá? Então essa região menorzinha aqui do átomo é o núcleo. E ao redor do núcleo, você tem, né, as camadas eletrônicas. Opa! Você tem aqui as camadas eletrônicas, onde estão localizados os elétrons, tá? Então, vou tentar representar aqui, ó, fazer com uma carguinha negativa mesmo, né? Deixa eu só apagar ali para ficar mais bonitinho o desenho, apagar aqui onde eu vou pôr os elétrons, tá? Vou pôr 2 aqui dentro, vou pôr mais 3, né, para igualar o número de prótons. Vamos fazer o desenho aqui dos elétrons, tá? Essa telinha aqui é mais complicada para lidar, né? Mas aqui, ó, vai ter um elétron. Posso fazer o elétron tão grande assim, né? Mas o elétron tem uma carga negativa, certo? Aqui os elétrons de carga negativa. Essa ideia, né, de que os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva não é nenhuma novidade para vocês, né? Desde as aulas lá do primeiro ano de química, vocês já viram isso, né? Então, só colocar aqui, ó, próton, tem aqui também o nêutron e tem, né, o elétron aqui, né? O elétron de carga negativa. Então, só dando nomes aqui, né? Elétron, o nêutron e o próton, certo? São as três partículas que formam o átomo, né? O próton, ele tem, aliás, as três partículas têm essa propriedade que a gente chama de carga elétrica, né? É uma propriedade intrínseca da matéria, tá? É igual a massa. Tipo, as partículas têm massa e as partículas têm carga, né? É uma característica delas. Só que o legal da carga elétrica é que ela é uma característica que vai servir para regular, né, a tal da força elétrica, que é aquela força que a gente observou, por exemplo, naquele experimento lá com a caneta e o papelzinho. Né? Quem já fez aquele experimento de esfregar a caneta no cabelo, né, já observou que quando o objeto tem ali uma carga elétrica diferente de zero, essa acaba sendo a explicação, ele consegue exercer uma força elétrica sobre outros objetos. Né? Então é a carga elétrica que está regendo essa força, tá? Bom, então vocês sabem, né, que o nêutron tem uma carga zero. O próton tem uma carga positiva, só que essa carga positiva ela tem um valor. Eu vou chamar esse valor de E, tá? E a carga do elétron, para poder cancelar a carga do próton, vai ter que ser menos E. Tudo bem? A carga do próton é mais E, a carga do elétron é menos E. E o que que é esse E? Esse E, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí uma unidade de medida que eu já vou explicar para vocês. Esta quantidade aqui, peraí. Essa quantidade aqui, pessoal, ela é conhecida como carga elementar. Isso aqui tem lá naquele texto de vocês, tá?
Isso aqui é a carga elementar. O que é carga elementar? Carga elementar é a menor carga que nós encontramos na natureza, tá? De forma independente. Então, é a carga justamente do elétron e a carga do próton, né? O que vai mudar é apenas o sinal, tá? Por que a gente diz que é uma carga elementar? Porque até hoje não foi observada nenhuma partícula com uma carga menor do que a carga do elétron. Mesmo que você pensasse assim, pô, mas se eu pegar um elétron e dividir em dois, então cada metade vai ter essa carga dividida por dois, né? E sobre 2. Só que acontece que o elétron não se divide, né? O elétron é uma partícula fundamental, tá? Então você não consegue dividir ele, você consegue até aniquilar ele, mas você não consegue dividir. Então por isso que a gente diz que é a carga elementar, beleza? Então, se você olhar aqui para o átomo, né, você percebe que a carga total desse átomo, vamos colocar assim, ó, chamar de Q maiúsculo, né? A carga total do átomo vai ser a soma das cargas dos nêutrons, dos prótons e dos elétrons. Dos nêutrons a gente já sabe que é zero, né? Aí a carga dos prótons, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5. 5 vezes mais E vai dar mais 5E, né? Essa é a carga dos prótons. Mas e se você somar com a carga dos elétrons? No caso, são 5 elétrons também. Então vai ser menos 5E. E o resultado vai ser zero, né? Esse átomo que eu estou desenhando aqui para vocês, a gente diz que é um átomo neutro, tá? Esse aqui é um átomo neutro. Quando um átomo, por exemplo, ganha ou perde um elétron, né? Quando muda a quantidade de elétrons em relação à quantidade de prótons, aí o átomo recebe um outro nome, ele é chamado de íon. Aí pode ser um íon positivo ou um íon negativo, tá? Mas nesse caso aqui nós temos um átomo neutro. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: a maioria dos materiais, ele é formado, né, ele é composto por átomos neutros, tá? É por isso que na maioria das vezes você não percebe a força elétrica atuando, porque na maioria dos casos, a quantidade de prótons e de elétrons no corpo é igual. Deixa eu representar isso aqui para vocês, então vamos dando sequência a esta aula, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Então o que acontece, né? Se eu for fazer lá a carga elétrica de um corpo macroscópico, tá? Carga elétrica de um corpo macroscópico. Então é o seguinte, eu vou pegar aqui, pegar uma forminha pronta já para mostrar, né? Vamos supor que esse objeto aqui que eu estou desenhando, ele seja um corpo macroscópico, um objeto qualquer, né? Então, assim, ele é formado por átomos, mas eu não vou fazer todos os átomos que formam eles, né? É inviável. Como o meu interesse é saber prótons e elétrons, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar os prótons que ele possui pela símbolo de mais, pelo sinal de mais, e os elétrons pelo sinal de menos, tá? Então, eu estou fazendo aqui um corpo neutro. Então, nesse caso, a quantidade de prótons e elétrons é a mesma, né? Estou fazendo aqui 9 prótons e 9 elétrons. Então, você percebe que a quantidade é igual. Se você fizer a soma de todos os prótons e elétrons aqui, você vai ver que vai dar zero, né? Você vai somar aqui mais E com menos E, mais E com menos E, vai dar zero. Então, esse caso aqui, pessoal, nós temos um objeto que nós chamamos de objeto eletricamente neutro, tá? Isso aqui é um objeto eletricamente neutro, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo objeto, vou fazer uma cópia dele aqui, fica mais fácil de explicar, né? Então, vou pegar esse objeto em outras duas situações aqui, tá? Vou pular aqui embaixo. Então, vamos entender o seguinte, ó. O que que a gente pode fazer com esse objeto? Para ele assumir uma carga diferente de zero, a quantidade de elétrons e prótons no objeto não pode ser igual. Então, o que acontece? Como é que esse objeto ele vai ter uma carga diferente de zero? Ele pode ganhar elétrons ou perder elétrons, tá? Ele não vai ganhar ou perder prótons, porque os prótons, se você olhar aqui no átomo, né, pessoal? Os prótons estão aqui, ó, estão próximos do núcleo, tá? É necessário uma imensa quantidade de energia para você tirar os prótons daqui. Então, o que a gente está tirando mesmo, ou colocando, são os elétrons. Então, numa primeira situação aqui, vamos supor que 2 elétrons foram arrancados, né? Você esfregou o objeto no outro material lá, e no esfregar, 2 elétrons foram perdidos, tá? Passaram para outro material. Então, na hora que você for somar a carga das partículas aqui, você vai notar que 2 prótons não estão cancelados, né? Então, você vai ter a carga desses 2 prótons sem o cancelamento dos elétrons. Então, a carga nesse vai ser
positiva, que são 2 prótons que estão sobrando, 2, que é o número de prótons não cancelados, ou o número de elétrons que foram arrancados, vezes a carga elementar E. Né? Então, mais 2E acaba sendo a carga desse corpo. No outro caso aqui, em vez de eu arrancar elétrons, vamos supor que eu adicionei. Então, eu vou adicionar 3 elétrons aqui nesse corpo. Então, fazendo aqui a soma das cargas, né? 3 elétrons aqui não estão cancelados. Então, nesse caso, vai ficar menos 3E. Né? 3 é o número de elétrons e menos E é a carga de cada um deles. Tá? Então, esses casos aqui, pessoal, nós vamos dar o nome correto, né? Quando você tem esses objetos que possuem uma carga diferente de zero, a gente chama eles de eletrizados, né? São corpos eletrizados ou eletricamente carregados. Esse é o termo que a gente usa, né? Eletrizados ou eletricamente carregados, tá? Beleza. Então, o que que eu vou fazer agora com vocês? Eu quero só pegar aqui e aumentar um pouquinho a nossa tela, né? Espera aí um pouquinho, tá? Acho que não diminui mais que isso, será? Bom, acho que vou ter que usar a parte de baixo mesmo. Acho que aqui já serve, né? Só voltar aqui para o tamanho correto. Lá. Acho que aqui já tá bom, já dá para entender. Então, pessoal, então, desses dois casos aqui, o que que a gente pode concluir, né? De maneira geral, nós temos o seguinte, ó, a carga do corpo, opa, peraí, só, olha só, a carga do corpo, a carga Q, ela pode ser positiva ou negativa, né? Então vamos colocar assim, ó, positivo ou negativo. Aí você tem o número N, né? Pode ser 2, 3, 5. O que que é esse número? Esse número é a quantidade de elétrons que foram tirados ou colocados, né? E aqui você vai ter a carga elementar, tá? A carga elementar que vale 1 vezes 10 a menos 19. Então, esta é a forma que a gente vai usar para calcular a carga de um corpo. Então, só lembrando que o N é o número de elétrons que estão em falta, sinal é positivo, ou em excesso. E aí, nesse caso, o sinal vai ser negativo, tá? Então tem que lembrar disso, né, pessoal? Se está faltando elétron, então está sobrando próton, a gente pode colocar assim, né? Então o sinal vai ficar positivo. Se está sobrando elétron, como no caso, o sinal fica negativo, tá? Então isso serve tanto para você, a partir da carga, identificar se está sobrando ou faltando, como, sabendo se está faltando ou sobrando, você pode identificar o sinal final da carga, né, na hora de fazer uma conta, tá? Então é o seguinte, pessoal, vamos aplicar isso aqui em 2 exemplos, tá? Tem 2 exemplos que eu separei aqui para a gente fazer, para poder aplicar esse negócio. Então tem aqui primeiro o exemplo 1, deixa eu abrir aqui ele. Ó, o exemplo 1, ele diz o seguinte, ó, sabendo que a carga elementar é E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, perdão, deixa eu voltar ali, só um rapidinho, tá? Eu acabei me adiantando aqui. Unidade aqui, tá, pessoal? A unidade de carga elétrica. A unidade de carga elétrica no SI, tá? Ela recebe um nome, né? Deixa eu anotar aqui, ó. O nome dela é em homenagem a um cientista francês, tá? Que é o Charles Coulomb. Tudo bem? Charles Coulomb. Então, esse aqui, deixa eu só colocar uma cor diferente, né? Coulomb, vocês vão escrever com C minúsculo, mas o símbolo é um C maiúsculo, tá? Então, essa vai ser a unidade de carga que foi adotada aqui no Sistema Internacional. E a gente vai usar, né, a partir de hoje, tá? Então, vamos lá para o exemplo 1. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, pessoal, ele quer saber qual que é a carga do corpo, sabendo que esse corpo possui 7 vezes 10 a 15 elétrons. Deixa eu melhorar aqui, né? 7 vezes 10 a 15 elétrons e 4,5 vezes 10 a 15 prótons, tá? Então, nós queremos saber a carga. Vamos colocar assim, ó. A carga é a nossa incógnita, né? É ela que a gente quer descobrir. Para isso, a gente vai precisar daquela fórmula, né? Q igual a mais ou menos N vezes E, tá? Vou até colocar aqui, ó, para vocês lembrarem. Só que é o seguinte, o N, o que que é o N? É o número de elétrons que está sobrando ou faltando. Se você,
eu tenho 7 vezes 10 a 15 elétrons e 4,5 vezes 10 a 15 prótons. A diferença entre os dois valores vai ser a quantidade de elétron que está sobrando, né? A gente já sabe que está sobrando porque tem mais elétron que próton. Então, fazendo aqui a subtração, quando você tem potência de mesma base, é só você repetir no final, né? 7 menos 4,5 vai dar 2,5. E aqui eu vou repetir o 10 elevado a 15. Aí, esse já é o N, né? Então, a carga elétrica no final vai ficar o quê? Como eu sei que está sobrando elétron, tá? Isso aqui são os elétrons, vamos colocar assim, elétrons em excesso, né? Como eu sei que está sobrando, eu vou colocar o negativo aqui, tá? Eu não posso usar mais ou menos, eu vou ter que escolher um sinal. Então, o sinal é negativo. Então, menos N. Então, já está aqui a fórmula que a gente vai aplicar. Então, a carga final vai ficar menos 2,5 vezes 10 a 15. Eu vou multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, pessoal, a gente vai repetir o sinal negativo. Vamos fazer a multiplicação, 2,5 vezes 1,6. Isso aqui vai dar 4. Vou colocar aqui 4,0. E aqui na multiplicação de potências, você repete a base e soma os expoentes. 15 com menos 19 vai dar menos 4. Então, menos 4 coulombs. Está aí a carga elétrica, né? A carga elétrica do corpo nesse caso. Esse corpo ele possui uma imensa de elétrons em excesso, e isso resultou, né, nesta carga aqui de 4 vezes 10 a menos 4 coulombs. Repara que 10 a menos 4, pessoal, é uma quantidade pequena, né? Se você lembrar lá das primeiras aulas que eu expliquei para vocês, o 10 a menos 4, ele é 0,0001, tá? Então, se você multiplica aqui por 4, isso aqui vai dar 0,0004 coulombs, só que negativo, né? Não é nem milésimo, é décimo de milésimo de coulomb. Então, você vê que o coulomb já é uma quantidade de carga muito grande, né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que é necessário você fazer algumas adaptações, né? Usar outras unidades de medida, que na verdade são submúltiplos do coulomb, mas eu já vou entrar nesse assunto, tá? Vamos resolver aqui o exemplo 2, aí eu já vou falar sobre isso, tá bom? Então, o exemplo 2 é o seguinte. Após ser atritado, um objeto anteriormente neutro passa a estar eletrizado com uma carga Q, vamos anotar aqui, ó, Q, de menos 6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Aí pode-se dizer que nesse objeto há, então as alternativas têm falta de tantos elétrons ou excesso de tantos elétrons. Então, no fundo, ele quer saber qual que é a quantidade que está faltando e se está faltando ou sobrando, né? Pelo fato da carga ser negativa, a gente sabe que está sobrando elétron. Então, você já pode até cortar, você já pode até riscar aqui a A e a B, né? A gente já sabe que nós temos excesso de elétrons. Agora tem que saber quantos, né? Então, eu vou escrever a fórmula aqui da carga, e como eu já sei que é negativo, eu já vou colocar menos aqui na frente, ó, menos N vezes Z. Eu já vou me adiantar nesse lado. Então, a carga elétrica vai ser o quê? Menos, aliás, perdão, vamos colocar os valores já, né? A carga elétrica, ela é menos 6 vezes 10 a menos 9. O 6,0 eu estou omitindo, fica só menos 6. Aqui vai ficar menos N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, pessoal, quando eu tenho menos e menos nos dois lados da equação, eu posso multiplicar por menos 1 e tornar tudo positivo, né? Então tem essa vantagem aqui, tá? Então, não precisa mais se preocupar com o sinal negativo, vamos ter que isolar o N. Se eu quero isolar o N, esse número que está multiplicando vai passar dividindo. Vai ficar N igual 6 vezes 10 a menos 9 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui você vai fazer uma divisão, né? 6 por 1,6, essa divisão vai dar 3,75. Aqui, pessoal, na divisão, você pode fazer o seguinte, você pode repetir o 10 a menos 9, aquilo que eu falei para vocês em sala, né? Pegar o 10 a menos 19 e jogar ele para cima. Aí ele passa positivo. Então vai ficar assim, N igual 3,75 vezes 10 elevado a 10, tá? Elétrons em excesso. Ou seja, a resposta, marcar aqui a letra C, né? Marcar aqui a letra C. Fechou? Beleza? Então, para encerrar aqui essa aula, para não ficar muito extenso, deixa eu só passar mais um detalhezinho para vocês.
que são os submúltiplos do Coulomb, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Submúltiplos do Coulomb. Opa. O que seriam submúltiplos do Coulomb? Eles são múltiplos, né? Só que quando são multiplicados por valores menores do que 1. Então, 0,1, 0,01. Você tem, por exemplo, os submúltiplos do metro, tá? Então, o metro é a unidade principal de comprimento. Quais seriam os submúltiplos, né? Você tem aqui o decímetro, né? Lembrar que 1 decímetro é 0,1 metro, né? Ou 10 elevado a menos 1. Você tem o centímetro, você tem o centímetro. Então, lembrar que 1 centímetro é 0,01 metro. Tem o milímetro, que 1 milímetro é 0,00, tá certo, né? 0,001. Então, isso vai ficando cada vez menor, né? Então, você repara que cada submúltiplo tem uma letrinha aqui na frente, tá? Então, os submúltiplos do Coulomb vai funcionar de uma maneira parecida. Como eu estava comentando antes, o Coulomb é uma quantidade muito grande de carga. Então, geralmente, a gente trabalha com 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 3, ou seja, valores bem menores, né? Então, para evitar de ficar falando, né, 10 a menos 3, 10 a menos 4, é usada essa letra na frente. Só que, assim, é importante saber o que significa, porque na hora de fazer qualquer conta, você tem que voltar para Coulomb. Coulomb ainda é a unidade oficial, tá? Então, o primeiro submúltiplo que eu quero comentar com vocês é o milicoulomb. Olha só, milicoulomb. O mili, pessoal, do milicoulomb é o mesmo mili do milímetro. Então, o símbolo, deixa eu só colocar aqui, né? Milicoulomb. Então, vai ser MCzão, tá? O Mzinho é o do mili. Então, só para vocês saberem, 1 milicoulomb vai ser 1 vezes 10 a menos 3 coulombs, tá? Próximo submúltiplo vai ser o microcoulomb. Deixa eu anotar aqui, ó. Microcoulomb. Aí vai ser usado esse símbolo aqui, tá? Que o pessoal chama de U com a perninha puxada, mas é a letra grega mi, e isso aqui vai ficar, então, você vai, o mili é um milésimo, o micro é um milionésimo. Então, você vai dividir por 1 milhão, vai ficar 10 elevado a menos 6, tá? Aí, na sequência, você tem o nano, peraí, vou anotar aqui, ó. O nanocoulomb é Nzinho e um Czão, tá? O nanocoulomb, um nanocoulomb vai ser 1 vezes 10 a menos 9 coulombs, tá? E para encerrar aqui, você tem aí o picocoulomb. Peraí. Picocoulomb, que é o Pzinho e um Czão, tá? Então, o que é o picocoulomb? Peraí. 1 picocoulomb vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 12 coulombs. Certinho? Beleza, pessoal? Então, era isso, tá? Se precisar, eu vou mandar esse material aqui para vocês têm a gravação, tá? E façam a atividade que eu vou deixar lá, tá? Eu acho que aqui já deu uma base, né, de como vocês vão trabalhar. Eu vou mandar lá alguns exercícios e vocês já poderão fazer e resolver para si, tá bom? Beleza? Vou encerrar aqui a gravação e até mais. Espera aí. Tchau, tchau.